Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Hoje nós vamos ler a história da rebelião de Datã, Corá e Abirão, 3 levitas que se insurgiram contra Moisés, contra a liderança do Senhor, e eles sofreram as consequências. É importante nós considerarmos que nesse momento em que nós estamos lendo aqui no contexto do livro de Números, a lei acabou de ser dada ao povo de Israel, e Moisés, ao trazer o povo para a terra prometida, está preparando o povo para viver como um povo que Deus preparou para trazer bênção sobre todas as nações e famílias da terra. Então essa lei precisaria ser respeitada, a liderança precisaria ser respeitada. E nós vemos como Deus está lidando com Moisés. Moisés sendo fiel no serviço da obra do Senhor e Deus tratando com seriedade, exigindo o respeito e a obediência às ordenanças que Ele tem dado ao povo. Nós vamos certamente tirar lições práticas nessa leitura e ao final também queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e que o Senhor fique conosco e também abra o nosso entendimento nessa leitura, Pai. Traga a revelação da Tua vontade, da Tua verdade, os planos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Números capítulo 16 começa dizendo assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Esse Corá reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será homem consagrado, basta levitas. Moisés também disse a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês o que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Ou seja, Moisés e Arão estão como servos, obedecendo o Senhor, pagando um alto preço, na verdade, de liderar aquela grande comunidade rumo à conquista da terra prometida. E apesar do preço que eles estão pagando de obediência, como servos do Senhor, eles têm esse grupo se rebelando contra eles. Moisés diz: vocês estão, na verdade, se rebelando contra o próprio Senhor. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos do deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. E Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão.
cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se da tenda desses ímpios, das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam, e a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Que situação terrível. Super diferente. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E novamente, nós vamos pausar a leitura aqui no verso 41, mas o texto segue relatando outra revolta do povo contra a liderança de Moisés e Arão. Já estava tão claro que Deus havia chamado Moisés e Arão para liderar o povo de Israel rumo à conquista da terra prometida, mas cada vez que um grupo se rebelava contra a liderança deles, o Senhor eliminava aquele povo. E nós vemos duas coisas importantes
que eu gostaria de destacar nesse texto. Primeiro, que a consequência da rebelião, de se levantar contra um líder instituído pelo Senhor, é sempre a morte. Você vê várias histórias na Bíblia, do início ao fim, que mostram que a rebelião sempre resulta em morte. Então, que o Senhor proteja nosso coração de todo orgulho, de qualquer ideia de rebelião, de qualquer palavra ou crítica contra líderes que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, que são sempre para a nossa bênção. E segundo, esses incensários, a Bíblia fala no Salmo 141, que a minha oração seja como incenso diante do Senhor e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Existem várias passagens bíblicas que relatam, que associam ao incenso, esse queimar do incenso, com a oração. Então nós podemos entender que, assim como Moisés e Arão prostravam-se com seus rostos em terra e clamavam ao Senhor em oração, aqui nós vimos sobre esses incensários. É assim que nós podemos proteger nossos familiares, nossos amigos e até mesmo a nossa nação contra pragas, contra juízos do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o pecado sempre será punido, mas é nosso papel como intercessores clamar a Deus, utilizar das nossas orações, a nossa intercessão, para orar por pessoas ao nosso redor e pela nossa nação também, clamando a misericórdia, a graça de Deus, que Ele dê arrependimento, que Ele abra os olhos daqueles que estão na escuridão, no engano, que Ele dê uma nova chance de salvação. Esse é o desejo de Deus, que nenhum se perca, mas que todos venham a ser salvos. Vamos orar o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Nós gostaríamos de orar juntamente com vocês. Agora, por gente, por favor. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui reunidos, Pai, no poderoso nome de Jesus, para declarar que só o Senhor é Deus da nossa família. Verdade. Pai, que o nosso coração seja um coração aberto, um coração, Pai, disposto a obedecer, Pai, e a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo, Pai, que nos atrapalha a enxergar os planos e os propósitos do Senhor para nós. Que nós possamos, como família, andarmos em humildade, como família, Pai, andarmos em obediência, como família, Pai, ouvirmos, Pai, a Tua voz, percebermos a Tua presença, estarmos, Pai, disponíveis a Ti. E eu peço em especial por todas as famílias aqui representadas, que essas famílias, Pai, possam ser consagradas a Ti, separadas para Ti, e que elas possam, Pai, andar de acordo com aquilo que o Senhor tem de lindo, Pai, de planos sobre eles. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está desajustado, tudo aquilo, Pai, que é fruto de rebelião, tudo aquilo que é fruto de contenda, Pai, de mentira, de engano, de falsidade, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus, que estas famílias aqui representadas, que a nossa família possa cada dia, Pai, viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que seja quebrada todo e qualquer tipo de maldição, todo e qualquer tipo de rebelião, que seja quebrado todo endurecimento de coração, Pai, e que em nome de Jesus nós possamos viver, Pai, de forma humilde, de forma, Pai, a agradar a Ti. Abençoa trazendo cura, trazendo provisão, trazendo cada, Senhor, coisa que cada um deles necessitam. Eu oro em concordância, abençoando, Pai, os nossos filhos e declarando a bênção do Senhor sobre os filhos aqui representados também. Sim, Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito sua família, nós amamos muito vocês. Sim, um abraço.